Olá, bem-vindos a mais uma Fast Talk da JETV, desta vez para pedirmos ao Presidente da AEP, Luís Miguel Ribeiro, que nos fale um pouco da comitiva que está no Dubai, numa feira de saúde. São 14 empresas portuguesas que estão num dos mercados que parece ser dos mais promissores neste cluster. Não é verdade, Soutor? Bom dia, António Freitas de Sousa. Eu gosto mais uma Bom vez dia. de estar aqui consigo a falarmos sobre uma ação, e neste caso uma ação que se enquadra naquilo que tem vindo a ser a missão da AEP, de apoiar as empresas neste processo, de ajudar a exportar mais, a internacionalizarem-se. E, de facto, numa fase como aquela que vivemos e que nos levou a termos que reduzir, por força das circunstâncias, a atividade de apoio à internacionalização das nossas empresas, estamos, como disse, e muito bem, neste momento com 14 empresas no Dubai, na Arabel, que é uma feira importantíssima para estas empresas na área da saúde. E, de facto, estamos a cumprir aquilo que nós entendemos que é um dos grandes desafios que Portugal tem, que diminuiu também pela condicionante da pandemia que vivemos, mas que temos uma meta, Portugal tem uma meta que está longe de atingir, ou seja, ultrapassar os 50% das exportações, o peso de exportações no PIB, e que, mesmo assim, não é nada de muito ambicioso comparando com países da nossa dimensão ao nível da União Europeia. O Dubai e toda aquela região é uma importante região, não pelo facto de ser só um mercado de destino das exportações, mas porque é uma plataforma logística comercial em que muitos dos clientes e dos importantes clientes e dos potenciais compradores se deslocam ali para participarem nestas feiras, quer seja na área da saúde, quer seja noutras áreas, também temos estado. E que depois se distribuem por uma vasta região circundante. Exatamente. Pelo menos naquelas onde a guerra não é a principal circunstância. Sim, e há ali muitas com muito poder de compra e há de muitos países que se deslocam ali, de facto, para virem visitar estas feiras e poderem ali encontrar oportunidades de negócio. E por isso é que as participações das feiras que temos organizado no Dubai têm vindo a ser muito bem participadas e com muita procura, porque de facto os resultados têm sido muito bons e têm permitido e têm potenciado negócios. Ora, é importante termos noção e termos consciência de que este desafio da exportação, do apoio à internacionalização das nossas empresas, da nossa economia, é um desafio que tem de se merecer, continuar a merecer um apoio e um trabalho, uma colaboração também das instituições nacionais que têm responsabilidades nesta área. E por isso esperamos que o próximo programa comunitário venha a contemplar em condições que sejam importantes e interessantes para as empresas, não é dizer que se apoiem depois as condições em que há esse apoio, não são condições que permitam às empresas, de facto, poderem usufruir e beneficiar desse apoio, para continuarmos este processo de apoio à internacionalização. Portugal tem vindo a fazer, no período pré-pandemia, um percurso interessante ao nível do aumento das exportações, mas um percurso que ainda é muito frágil. E é frágil em quê? Temos uma base exportadora que é ainda muito pequena, ou seja, nós precisamos alargar a base exportadora, precisamos de criar condições para que mais empresas possam exportar e precisamos de diversificar mercados, porque também exportamos grande parte das exportações para um número muito restrito de mercados. E por isso eu diria que esses são os dois grandes desafios, que é, primeiro, alargar a base exportadora, temos mais empresas a exportar, e por isso é que o processo de concentração, de ganho de escala nas nossas empresas é muito importante. Nós temos um tecido empresarial muito micro e pequeno, por isso que precisamos ganhar escala, massa crítica, para depois podermos
de facto, ser mais competitivos neste processo de exportação e, por outro lado, procurarmos novos mercados, porque estamos muito dependentes do número muito pequeno de mercados. E que com certeza não serão talvez aqueles onde a capacidade de crescimento das compras é o mais elevado. Não será, e por outro lado, esses mercados são aqueles para onde toda a gente vai e que são muito competitivos e por isso as oportunidades também acabam por ser menos para as nossas empresas. E por isso essa é a grande missão que se enquadra nesta presença na Arabelse, onde estamos neste momento com os nossos empresários, mas que iremos estar, e certamente 2022 vai nos permitir retomar a nossa dinâmica, ou até diria reforçar para recuperarmos aquilo que foi o que ficámos limitados nestes anos da pandemia, claro, para que este desafio da exportação, da internacionalização, possa ser de facto um desafio que Portugal possa ganhar. Porque esta é a melhor forma de criarmos riqueza no país, esta é uma das melhores formas de desenvolvermos e de criarmos condições para que o país cresça, que é o tal grande desafio que toda a gente fala, mas mais importante do que falar, é importante que se identifique e que estejamos todos de acordo com isso, mas mais importante que isso é que se criem condições para que possa acontecer. E ajudar a exportar e criar condições para se exportar mais, para se investir mais, porque nós não conseguimos exportar mais se não formos competitivos. E para sermos competitivos temos que investir mais em novos processos, em novos métodos, em mais e melhor equipamento, na transição digital, na transição climática que as nossas empresas também têm que fazer, porque depois é valorizado por um conjunto de compradores. Temos que apostar muito e definitivamente na qualificação e requalificação dos ativos, mas neste momento já não chega só isso. Nós temos que apostar numa política de imigração, porque nós temos falta de mão de obra, nós temos falta de pessoas. E por isso, é preciso esquecer que para isto acontecer, para exportarmos mais, a montante, é preciso criar-se condições também para que isto aconteça. Porque não se exporta mais só porque sim, ou só porque queremos, ou só porque há essa vontade. Exporta-se mais se formos competitivos, se tivermos produtos e serviços em condições competitivas, e dessa forma conseguiremos, com o apoio das associações empresariais, com o apoio de trabalho e de acompanhamento como aquele que a AEP faz, ajudar as nossas empresas a exportar mais. Porque é uma coisa que nós já percebemos. Os nossos empresários têm essa capacidade, têm essa vontade e essa visão de que é através das exportações que as empresas se podem tornar mais competitivas, mais sólidas, mais resilientes e podem usufruir melhores condições, ou melhor, podem oferecer melhores condições para os seus colaboradores, que é outro desafio que temos, que é para que nós possamos pagar melhores ordenados, temos que acrescentar mais valor àquilo que vendemos. E as exportações é esse caminho para acrescentarmos mais valor aos produtos que vendemos, com isso as empresas poderem ter melhor recurso, mais e melhor recursos, para pagar melhores ordenados, melhores vencimentos e tornarem-se mais atrativas para voltar a trazer pessoas, não só portugueses que emigraram, mas pessoas de outros países que olham para Portugal como um local onde de facto é interessante trabalhar, não só por tudo aquilo que o país oferece, mas pelas condições remuneratórias que nós podemos oferecer. E por isso uma das condições de que o Sr. aliás já falou, uma das condições prévias ao aumento das exportações, uma das condições prévias ao aumento do investimento para as exportações é, parece-me bem, a questão da escala das empresas. Sendo certo que muitos empresários consideram esse aumento de escala um desafio difícil de enfrentar, como é que lhe parece, doutor, que o governo, o Estado, pode abrir uma autoestrada a este aumento de escala? Será por via fiscal? Talvez não desta única forma. Talvez não seja a única, mas essa é certamente uma delas. É ter aqui uma política fiscal que estimule estes processos e que as empresas e os empresários percebam os ganhos que têm em ganharem, em terem mais escala. Ao contrário do que acontece hoje em dia, que as empresas maiores e com melhores resultados são mais penalizadas porque, além dos impostos, ainda têm acréscimo de outros impostos, como a derrama estadual e a derrama local. Por isso, ou seja, nós temos que dar sinais muito claros e temos que criar condições e temos que definir aqui toda uma estratégia para estimular os nossos empresários, para que eles também
percebam e sintam que há vantagens neste ganho de escala, e isto tem que ter na base uma política pública que crie estas condições. Da nossa parte e das associações empresariais, estaremos naturalmente disponíveis e empenhados em fazer esse trabalho junto dos empresários, criando programas e mecanismos de capacitação, de sensibilização, de informação dessas vantagens, de estímulo até a esses processos, porque esse é um caminho que temos de fazer. Agora, esse caminho não se faz, mais uma vez, porque colocamos no discurso é preciso ganho de escala, é preciso ganhar massa crítica. Não, os empresários têm que perceber porque é que é importante. E é importante se isso trouxer mais ganhos para o empresário, para a empresa, e Claro. se isso de facto for importante. E nós não temos dúvidas que é, mas é preciso depois criar as condições, é preciso depois que se, de facto, criem tais políticas fiscais, mas também que se criem outros mecanismos que sejam, por exemplo, desburocratizar um processo de concentração, um processo que seja ele de cooperação, seja de fusão, seja o modelo que se venha a encontrar, é preciso que isso seja um processo mais simples, é preciso que seja um processo em que, de facto, as pessoas não olham para isso, eu não vou meter nisto, que estou a meter aqui numa confusão, numa série de Exato. trabalhos, então deixa-me estar. Porque, à partida, nós temos muito... está no ADN, nosso ADN algum individualismo, Exatamente. há pessoas que preferem fazer o caminho, serem pequeninos sozinhos do que serem maiores em conjunto. Ainda há muito, há aqui um trabalho também de, eu diria, cultura empresarial que é preciso fazer-se. Mais uma vez, o papel das associações aqui será determinante e muito importante para que isso se venha a fazer. Agora, Claro. é um caminho que tem de se fazer, se queremos, de facto, termos um peso das exportações no PIB acima dos 50%, e um bocado, bastante, diria, bastante acima dos 50%, porque isso é que, de facto, vai ser um dos fatores principais para o crescimento que todos ambicionamos para o nosso país, para a sustentabilidade das nossas empresas, para podermos remunerar melhor os colaboradores das empresas, de facto, para podermos acrescentar valor, mais valor à atividade e àquilo que é a atividade das empresas. E, de facto, é importante que tenhamos esta consciência, é importante que se façam estas apostas, mas, acima de tudo, é importante que se criem mecanismos e instrumentos para que isto aconteça. Porque, senão, temos discursos interessantes, estamos todos alinhados nos princípios, nos desafios, naquilo que é importante e que é preciso fazer, mas depois o traduzir isso em questões, em instrumentos em concreto, é aquilo que nós temos visto e é preciso, de facto, ultrapassarmos isso de uma vez por todas. Muito bem. Agradeço a Luís Miguel Ribeiro a disponibilidade para nos ter dito como vai o setor da saúde no Dubai e todas as considerações que quis fazer a favor de ter em volta das exportações, um lugar sempre absolutamente importante da economia. Muito obrigado, Dr. Luís Miguel Ribeiro. Voltamos para novas Fast Talks da JETV em breve. Muito obrigado e até lá.